A gente vai continuar falando de política e o nosso convidado é o vereador Venâncio Cardoso, do PSDB. Vereador, obrigado pela aceitação do convite. Prazer recebê-lo aqui. Prazer é meu, Douglas. Queria agradecer o convite e a possibilidade de estar falando com esses milhares e milhares de telespectadores. O senhor encontrou com o seu amigo Tássio Cruz ali, né? O senhor conversou com ele? Fiz uma observação bem pontual para ele. Ou não estão fazendo mais churrasco ou não estão me convidando mais. Desde o começo do ano passado que não me chamam mais para... Quer dizer, começo do ano passado você está falando completando um ano agora, né? Vai completar um ano agora. É, mas talvez agora, nesse período natalino... Ele voltando de férias, então pode ser que ele realmente... Eu também não tenho sido convidado, não. O Tássio, ele faz um molho de vinagrete lá que é... Não, ele é um cozinheiro fino, Tássio. Não. Mas é aquela história, eu sou falando e não convidando, aí fica difícil. Mas se não está lhe convidando, é porque não está tendo. Vamos acreditar que não está tendo, para não ter sido excluído desse convite, vereador. Vereador Venâncio, eu queria que o senhor, nesse início, falasse dessa votação de hoje na Câmara Municipal sobre a avaliação, dessa votação que ocorreu no Legislativo. O que acontece? O prefeito ele encaminhou um projeto de lei tratando dos advogados da Fundação Municipal de Saúde. Questão salarial, questão de valorização da categoria. E, quando chegou na Câmara, prontamente os vereadores se reuniram, até em uma urgência especial. Nós da comissão votamos favoráveis. No mesmo dia foi aprovado no plenário por unanimidade o projeto, como se diz aí na gíria, sem mudar nenhum ponto, nenhuma vírgula. Todo mundo satisfeito, os profissionais satisfeitos e a Câmara fazendo um papel de dar celeridade a projetos importantes que o prefeito encaminha para o Legislativo. Depois que voltou para a sanção do prefeito, houve algo que eu vi que estava tendo aqui o vereador de Timon ainda há pouco, né? O vereador Vavá estava aqui em Timon, Eu acho que é inédito em todas as grandes cidades do país, inclusive em Timon. O prefeito mandou um projeto, a gente aprovou por unanimidade, na integralidade do projeto, ele vetou o projeto. No caso de Timon, não foi nada com a prefeita. Não, eu estou falando que nenhuma cidade de médio e grande porte no Piauí, a gente vê o prefeito, no Piauí e no Brasil, né? O prefeito mandar um projeto, a Câmara aprova e ele veta o projeto dele mesmo. Estou achando que... E aí hoje, só para esclarecer quem nos acompanha, o que ocorreu na Câmara hoje foi a votação do veto. Do veto. Aí todo mundo ficou abismado, até a própria base, porque é algo inédito de fato. Eu utilizei Timon, mas vamos lá, qualquer Fortaleza, Belo Horizonte, ninguém ouve falar do prefeito mandar um projeto de iniciativa dele, a Câmara aprovar e ele mesmo vetar o projeto, né? Até quem não é da área do direito acha isso meio estranho. A Câmara apreciou hoje esse veto, foram alguns dias bem intensos na Câmara, muita movimentação da categoria, muita movimentação dos vereadores. E a tese que eu defendi é que a gente não pode, enquanto legislativo, absorver alguma incompetência de algum secretário do prefeito que encaminha um projeto sem autorização do prefeito. Que se o prefeito tiver que modificar essa lei que ele mandou e a gente aprovou, que ele vá através da inconstitucionalidade dela ou vá através de um novo projeto de lei. E eu defendi que a gente derrubasse o veto e hoje foi derrubado o veto. Dos 29 vereadores, 16 votaram pela derrubada do veto. Acredito que uns 7 ou 8 votaram pela abstenção e talvez uns 4, salvo engano, votaram pela manutenção do veto. Então, o veto encaminhado pelo prefeito foi entendido pela Câmara que deveria ser derrubado e foi derrubado. E ficou validado, então, um projeto de reajuste dos advogados da Fundação Municipal de Saúde, a questão da valorização dos profissionais dessa área da Fundação. Ficou validado aí o projeto inicial que ele tinha encaminhado lá, que depois ele se arrependeu. Nem né? foi alterado, não, foi feita uma alteração, assim, como o senhor disse. Porque eu estou com 7 anos como vereador, o que acontece muito na Câmara? Um projeto, o vereador tem uma iniciativa, é aprovado, o prefeito veta porque alguma motivação. Isso é bem comum, isso é normal. Ou o prefeito manda um projeto para casa, como ele mandou uma vez os reajustes dos assistentes sociais, a Câmara faz uma emenda modificando o projeto de iniciativa do prefeito e o prefeito veta aquela parte específica que a Câmara modificou. Mantendo a proposta original. Mantendo. Mas nesse caso foi algo bem surreal aí. Ele vetou o que ele mesmo tinha mandado. Aí a Câmara confirmou o posicionamento anterior na votação pela derrubada do veto. Vereador, no caso do orçamento, por exemplo, todos já sabem que os legislativos só podem entrar em recesso quando o orçamento é votado. Então nós tivemos já ainda no mês de novembro o início da discussão sobre o orçamento, para que o texto fosse aprimorado, também discussão sobre emendas,
E a previsão era que agora, no início de dezembro, segunda semana, essa discussão fosse retomada. Já tem uma previsão? Já tem data? A ideia é que se vote esse orçamento na semana do dia 20. Até ia fazer esse discurso próxima semana na Câmara, mas aproveitando a oportunidade de fazer uma breve retrospectiva de alguns fatos que julgo importantes aqui, que a gente chegou em dezembro. O prefeito mandou inicialmente um projeto, a meu ver, muito ruim para a cidade, que foi um projeto de regulamentação dos camelôs do centro da cidade. Aquilo ali foi um negócio que trouxe uma tensão muito grande na casa, a ponto que prevaleceu pela inconstitucionalidade do projeto inicial. Posteriormente, teve esse projeto agora também do prefeito, que ele vetou o mesmo projeto que ele encaminhou para a Câmara. Tem-se também uma especulação aí em relação ao envio ou não de um projeto que vai aumentar o IPTU de muitos e muitos contribuintes da cidade. Tem também a questão de muitos vereadores insatisfeitos. Só abrindo um parênteses, vereador, me permita. No caso do IPTU, não é uma imposição do Tribunal de Contas? Não, ocorre que no Tribunal de Contas tem essa manifestação, mas o que se quer fazer é que agora a proposta que está sendo discutida, assim, muito de bastidores, porque não chegou nada na cidade, na Câmara de Vereadores, é para mudar a planta como um todo da cidade de Teresina. O que se defende na Câmara é que você, como contribuinte, tenha a possibilidade de saber, antes da Câmara aprovar, quanto que você paga hoje e quanto que vai pagar posteriormente. Eu, o seu João, a dona Maria, o seu Antônio, tem que ter uma noção, porque o que se sabe de bastidores é que é um projeto que tem que ser mais discutido. Não adianta, no final do ano, em dezembro, enviar um projeto em regime de audiência especial para a Câmara votar um aumento do IPTU. Projeto complexo. Muito complexo, muito complexo. Mas estou falando de suposição também, não vou nem adiantar como é que eu vou me posicionar, porque estamos aguardando, de fato, esse projeto chegar ou não. Existe uma linha que defende que chegue, outra linha que defende que não chegue. Pouco tempo atrás, também, nós votamos lá por unanimidade um projeto que permitiu o prefeito usar parte do recurso do empréstimo do Banco do Brasil para pagar os terceirizados. 50 milhões. Acabou que até gente da própria gestão se movimentou rapidamente e o prefeito desistiu de continuar nessa linha de atuação. Existe também a questão das emendas dos vereadores, que são ações concretas nas comunidades teresinas que não estão sendo liberadas. Ou seja, tem um clima hoje muito tenso da relação entre o Executivo e o Legislativo Municipal. E chegando na sua pergunta, a votação do orçamento, assim, eu, como um vereador ainda novo, de segundo mandato, vejo que ainda existem pontos a serem definidos. Existem modificações, propostas de modificações de secretarias para outras, tirando, por exemplo, o dinheiro do asfalto para botar em outra secretaria, tirando dinheiro desse para botar em outra secretaria. Ou seja, existe uma indefinição na Câmara, por isso que a votação do orçamento vai ficar para a última sessão legislativa deste ano. Quer dizer, não vai ser algo para agora, início do mês. Quer dizer, eu só acho que muitos debates vão acontecer até lá. Porque como é que foi definido? Na conversa com os seus pares, o senhor tem observado essa mesma preocupação e essa disposição, por exemplo, de apresentar emendas ao texto original? Essa votação de hoje do veto mostra que existe uma instabilidade política, né, entre a Prefeitura e a Câmara de Vereadores. Então, eu acredito que ainda tem que ter muito diálogo. Eu tenho sempre dito que o prefeito, doutor Pessoa, por ser centralizador, e é um direito dele, a população votou de fato nele, ele nunca teve um secretário de governo para fazer esse diálogo às claras com a Câmara, de fato, dos projetos prioritários. Tanto que no momento que vamos votar no orçamento, um orçamento desse, manda-se uma série de projetos que acabam trazendo mais instabilidade do que estabilidade política lá na casa. Então, eu acredito que não está definido ainda. O que se tem são emendas de vereadores que vão ser apreciadas lá na Comissão de Finanças. Um relator até que inicialmente era Gustavo de Carvalho, e o prefeito sugeriu que fosse modificado, modificou-se. Ele aderiu à pré-candidatura do deputado estadual Fábio Novo, deixou a base, aí agora é o vereador Alain Brandão. Que é contador, que experiente, foi relator na passada, e ele vai ter aí meu amigo Alain vai ter uma batata quente para descascar, porque todas as emendas passam primeiro na comissão. O que não prosperar na comissão não vai nem para o plenário. Então, ele vai votar lá enquanto comissão
e depois a gente vai apreciar no plenário para saber como se votam especificamente as emendas que subtraem de algumas pastas e incrementam em outras. Hoje já há um certo consenso entre, não todos, claro, mas pelo menos a maioria, já há um certo consenso de que é preciso remanejar de determinadas áreas para outras áreas. Como eu estou te contextualizando, hoje não tem consenso nenhum na casa. O que existe hoje é que existem algumas propostas pontuais que vão ser analisadas primeiramente na comissão, mas se eu fosse chutar assim, eu preferiria não chutar em relação a como que vai ser essa votação, porque o que eu vejo hoje é que não há consenso ainda sobre esses pontos que estão pendentes aí. Vereador, o secretário de Planejamento, João Henrique, foi até a Câmara, o presidente Deturbe também foi até a Câmara, o secretário de Finanças esteve lá também. Essas visitas dos integrantes do Executivo Municipal, principalmente da área econômica, não ajudaram no esclarecimento do orçamento, do texto que foi enviado? Assim, é importante a gente ser justo também com as coisas, né? Esse atual secretário Esdras, né, que ele é efetivo da prefeitura, ele tem, assim, diariamente ido na Câmara, está conversando, está dialogando, está explicando os pontos. O doutor João Henrique, um cidadão que foi ministro, altamente competente, altamente habilidoso e experiente. O próprio Pessoinha, não tem ninguém que queira que dê mais certo a gestão do doutor Pessoa do que o Pessoinha, que é filho dele. Também tem ido na Câmara dialogado. O que acontece é que algumas situações são tratadas e acabam que elas passam e não são resolvidas. Assim, eu noto hoje que uma grande dificuldade que tem-se hoje com a Câmara é do fato que os vereadores têm suas emendas impositivas, que são muitas vezes para a realização de cursos, eventos, calçamento, asfalto, compra de uma motolância, como eu coloquei lá na minha emenda para a saúde, compra de reforma de alguma UBS, e essas coisas não andam. E se virar o ano, que é esse ano agora, sem ter empenhado, sem estar feita, é uma promessa que o vereador fez para a comunidade, colocou lá o recurso e não foi realizado pela prefeitura. Então, acredito que intensificar essas visitas à Câmara é algo bem legal da parte da equipe da Prefeitura de Teresina e acertar essas questões que estão pendentes aí para que as coisas fluam, assim, deixando bem claro. Eu acredito que está indo muito mais pautas conturbadas na Câmara do que precisavam estar nesse momento que é de final de ano, que é de aprovação de orçamento. O senhor falou de emendas e alguns vereadores também falaram sobre emendas quando estiveram aqui. O volume de emendas represadas hoje é um volume considerável? Assim, os vereadores, eles nessa legislatura 2023, eles obrigatoriamente colocam 20% das suas emendas para a saúde e o restante nos órgãos que eles acreditam que tem. 20% ou 50%? É 20%. 20%. Agora aumentou o valor das emendas? Vou explicar. E as conversas que eu tenho é que assim, a ampla maioria dos vereadores não executaram nem 50% dessas ações que eles se comprometeram através das emendas desse ano de 2023, e a gente fez uma adequação à Constituição Federal agora, a emenda passando de 1% do orçamento para 2%, que é o que a Constituição e o STF já até decidiu. Aí a partir de 2024, metade, 50% é para a saúde e 50% é para Fica para o vereador indicar para as outras áreas. Né? Aí o que se discute muito na Câmara é que se esse ano nós estamos já quase no Natal, não estão sendo executadas as emendas, aí que no próximo ano é que não vão ser mesmo. Porque nós até tratamos aqui, o valor saiu de 1.200.000 para 2.400.000. Sendo que desses 2.400.000, 1.200.000 devem ser destinados obrigatoriamente para a saúde. O vereador pode dizer, o BS, mas tem que ser para a saúde. Tem que ser. Então, só 50% compra fica de livre. Compra de equipamentos e tal. Só 50% que fica de livre iniciativa do vereador, área de infraestrutura, educação, enfim. Então, é uma situação, inclusive o vereador Edson Mello esteve aqui conversando conosco, o vereador Deolindo Moura. Fica essa situação dos vereadores, inclusive nessas conversas com os representantes, questionando justamente a construção de um entendimento, de um calendário para o pagamento do que já foi atrasado, para como vai ser o pagamento dessas novas emendas que vão ser empenhadas para 2024. Vou te dar só um exemplo bem simples. Todo ano eu faço um evento chamado Entre Rios.
Eu faço não, a prefeitura faz através de indicação de emenda minha, que é um evento que foca no turismo esportivo. São eventos, diversas modalidades esportivas que acontecem juntando a parte da competição e também questão de palestras com pessoas de fora que vêm intensificar, porque eu acredito que Teresina pode ser uma grande cidade para sediar eventos esportivos. Era algo que estava no segundo, já era para ter o seu terceiro ano, era para acontecer em junho, nós estamos em dezembro e nunca foi executado. Ou seja, estou querendo deixar claro que as emendas dos vereadores elas são para diversas possibilidades na cidade, mas quando você coloca a emenda, não é porque eu gosto dessa emenda ou porque eu gosto dessa ação, não. A prefeitura diz se é importante ou não a ação concreta. Então a emenda é validada, a prefeitura diz que é bacana e chega no final do ano e não se executa. Ou seja, é o vereador com menos poder de atuação junto às comunidades, que são as pessoas que mais precisam na cidade. E, obviamente, a gente está falando de política, obviamente que isso tem uma repercussão no comportamento dos parlamentares. É claro, quer dizer, o parlamentar que chega no bairro e aí houve uma garantia de que determinadas ruas iriam ser calçadas e esse prazo já passou muito desse prazo. E as obras não foram realizadas e o vereador vai ser cobrado, o vereador que anda lá naquelas ruas, né? O vereador é aquele político mais próximo da... É a ponta, né? A ponta que tem contato realmente com a população. Vereador, mudando um pouco de assunto, a saída para o PT, isso é algo que o senhor já definiu, já foi conversado com o partido, ou o senhor aguarda apenas a janela partidária? Essa é a mesma situação que a gente está vivendo de muito diálogo na questão da prefeitura e a Câmara, essa questão em relação ao PT. Se fosse por mim, eu já estava lá. Assim, todo mundo sabe que eu ajudei o Rafael, fui de primeira ordem do Rafael, que faço parte desse grupo político. Só que no PT, nada é de cima para baixo. Você tem que conversar com todo mundo. Já conversei com o ministro Wellington Dias, com a ex-governadora Regina, com o próprio governador Rafael, com nosso pré-candidato Fábio Novo, com o Dudu, com a Elzuíla, com o Deolino, só que a gente tem que continuar esse diálogo para lá no momento oportuno, que é na janela partidária, a gente ter o nosso nome aceito. Acredito que possa ser aceito e estou muito confiante disso, porque nessa atual estratégia política do PT, me cabe lá dentro. O PT hoje tem 3 vereadores, mas a Pauliana, que é da federação, sendo a 4ª, ou seja, tem 4, e a ideia é que se façam 7 agora. Então, da federação? Da federação. Uhum. Federação lá que é PT, PV, PCdoB. Como são 4 e a ideia é montar um time para fazer 7, acredito que aí me cabe sim nesse processo de junção de votos para a gente disputar o máximo de cadeiras possível. Então, estou nessa luta aí, conversando com a direção e também com os membros do partido. A capital é sempre uma referência para o estado inteiro, mesmo nas eleições municipais. É o maior colégio eleitoral, é a única cidade onde pode haver segundo turno. E a disputa, por exemplo, e essa disputa sempre ocorreu, mas ficou mais forte nas últimas eleições, que é o Palácio da Cidade, que tem essa relação direta com a Câmara Municipal, mas o Palácio Karnak também, e tem um interesse, obviamente, numa base de vereadores na Câmara Municipal. O governador Rafael Fonteles teve a maioria dos vereadores na última eleição, conseguiu o apoio da maioria dos vereadores. Hoje, como é que está, nos seus cálculos, vereador, esse apoio ao pré-candidato Fábio Novo? Assim, a Câmara é composta por 29 vereadores. Eu gosto muito de observar números e eu sempre dizia que o grande desafio do Fábio Novo era chegar com pelo menos 1/3 desses vereadores na eleição. Pelo menos com 10 lá na eleição. Né? Porque a gente vai ter uma eleição que vai ter a base do Fábio Novo, vai ter a base da Prefeitura de Teresina, que vai ter um número de vereadores também apoiando, o doutor Pessoa, e também vai ter lá o doutor Silvio Mendes com aqueles vereadores mais ali do Progressistas e tal. E o Fábio Novo me surpreendeu bastante. Nós somos 9 hoje, vereadores declarados na linha de frente da campanha dele, e a perspectiva que a gente tem, a gente vai, se o PSD de fato concretizar esse apoio agora, já tem o vereador Vinícius que está se colocando também à disposição já desse chega grupo. A 10? Chega a 10, que era o número que eu achava que ia chegar lá em agosto, mas as conversas que a gente tem na Câmara hoje é que o Fábio Novo vai ter entre 14 e 15 vereadores apoiando a sua eleição aqui. 50% da Câmara? Acredito que sim. É um número razoável. Tem a questão do PMDB, né, que é um partido forte. Hoje o MDB tem 3 vereadores na Câmara, que é o doutor Lobão,
o Zé Nito e também o Joaquim do Arroz. A gente sabe que está tendo essas conversas. Então, tudo isso vai ser intensificado, né, para saber como é que foi. O doutor Paulo Márcio é candidato, vem apoiar o Fábio Novo. Assim, eu não tenho essa legitimidade para estar falando disso, né? Mas eu acredito que chega a 15% até pela viabilidade política do Fábio Novo. Eu sempre dizia que o grande desafio do Fábio Novo era chegar a 30% em dezembro dos votos. E hoje as pesquisas que a gente tem conhecimento é que ele já tem os 30%. Então, a minha projeção, posso estar errada, aí nós vamos saber só na eleição, né? Mas eu acredito que o Fábio, ele vira um ano consolidado, esses 30%. Ele chega lá em março, na Semana Santa, com os 35%, né? Porque tem essa intensificação no começo de ano, carnaval, tem essas obras que o governo vai fazer em Teresina. Esse time que está com ele vai de fato cair mais nos 4 cantos da cidade. Então, eu acredito que ele chega a 35% na Semana Santa, e ele chega lá no início da campanha, ali no empate técnico com o doutor Silvio, eles dois. E o diferencial do Fábio Novo é que o Fábio Novo ele vai ter aí talvez uns 200 candidatos a vereadores, e isso aí que vai fazer um diferencial. Essa capilaridade do... o Rafael fazendo aí, quem sabe, 10 bairros por dia visitando, o Fábio Novo fazendo mais 10, o time do Fábio Novo fazendo talvez 300, 400 reuniões por dia. Então, a minha aposta é que essa força política desse grupo vai fazer, sim, com que o nosso Fábio Novo ele consiga o êxito. Vereador, o senhor, para a gente encerrar, eu queria fazer essa indagação. O senhor tinha uma relação próxima com o ex-prefeito Firmino Filho, foi secretário dele. É uma estratégia, o senhor falando dessa, bem parecida com a estratégia que sempre adotou o ex-prefeito Firmino Filho em relação a essa capilaridade, né? Assim, o que tem de diferente de agora com o Fábio, da época do nosso prefeito Firmino? É que agora, com a mudança da legislação, diminuiu-se o número de candidatos. Antigamente, cada partido podia lançar 44. Agora a federação, por exemplo... Só 30, só né? 30, né? Então, diminuiu o número de candidatos. No caso específico da federação, você tem PT, PCdoB, PV, eram 90. Não, se fosse separados, era 132. Cada um podia lançar 44. Que era uma vez e meia o número de vereadores. Agora não, agora são 30. Diminuiu-se os números de vereadores, de candidatos em virtude disso, mas o máximo de partidos alinhados com esse máximo de candidatos fortalece muito. Porque imagina você ter 200 candidatos a vereador. Cada vereador, tem vereador que faz 5, 6, né? Mas tem algum vereador que vai fazer 1 ou 2. Então vamos botar numa média de 2 reuniões por dia. São 200 casas recebendo a mensagem por dia de um candidato a prefeito do lado desses vereadores. Isso faz uma diferença. E o Fábio, ele está se mostrando um bom articulador político. Aquelas pessoas que o Firmino sempre tinha para a formatação das chapas, estão com o Fábio hoje. A gente fala aqui do Celso Henrique, está montando um partido dele lá com o Fábio. Fala aqui do Nício Cavalcante também, está montando um partido com o Fábio. Tem o Gustavo Henrique montando ali também um partido dele. Tem o próprio PMB também, que está sendo montado partido ali pelo time do Fábio, porque possibilita que eu, que tenho um mandato, que sou reeleito, e conseguindo, vai disputar num partido grande, né, que é a federação, que é do PT. E aquele cidadão que é um líder comunitário, que é uma pessoa que gosta de política, mas também não tem mandato, ele concorra numa chapa que dê condições dele disputar uma cadeira. Então, esse número de chapas e essa capilaridade nos bairros de Teresina é uma estratégia que deu muito certo na época do Firmino, e eu acredito que, até muito por conta das pessoas que pensam a campanha do Fábio também. Vamos dizer que o Washington Bonfim é um cara que pensa política também. Então, na hora que junta o Fábio como um bom candidato, o Washington Bonfim e a turma lá que pensava a campanha do Firmino, e as diversas pessoas que sabem montar chapa, você tem um time realmente bem competitivo para a eleição, que é o que eu aposto aí na eleição dele. Obrigado, vereador, pela presença. Foi um prazer recebê-lo aqui. Volte mais vezes. Eu lhe agradeço o convite, assim, não sei se você me convida antes, acho que não, porque tem muita gente querendo vir, mas eu quero aqui aproveitar para desejar aqui um final de ano com muita saúde para todo mundo, com muitas festas, com muitas felicidades, e na próxima vez, quem sabe, a gente se encontra lá no churrasco do Tasso. Quem sabe, vamos torcer, né? Vamos ver se esse ano ainda, como está tanto tempo com o vereador Venâncio, faz tanto tempo, ver se fala menos simplesinho mesmo esse ano, para ver se fecha o ano. Para não fechar em branco, né? Porque é ruim fechar em branco, assim é um negócio... E meu sogro lá de Batalha, eu vou pedir para ele mandar um bode, eu levo um pedaço para a gente comer. Olha, o vereador ainda está levando aí, Tasso, não é possível, né? Pelo amor de Deus. Obrigado, vereador Venâncio, pela participação.